Olá, boa noite. Cá estamos nós para mais um Igreja na Atualidade. Já sabe que nos próximos minutos estarei à conversa com o Padre José Luís Borga, que nos vai aqui ajudar a perceber uma série de assuntos que marcaram esta semana. E vamos começar por um que tem que ver com a formação dos nossos sacerdotes. Depois de saírem do seminário, depois de serem ordenados padres e depois daquela primeira e intensa formação, o que é que acontece? Será que se vão mantendo atualizados ou não? É isso que o Padre Borga nos vai ajudar a perceber um pouco melhor. Muito Olá, bem, Padre, vamos tudo então, bem? estes longos minutos que vamos estar à conversa, não é? Sabes que uma das coisas, antes de mais, boa noite a todos, eu sei que está tudo à espera desta noite para ouvir a nossa conversa. Sempre. Cuscos querem ouvir a nossa conversa. Mas uma das exigências maiores da ciência atual, por exemplo, um médico que deixou de estudar quando acabou o curso, provavelmente anda a fazer disparates a torto e direito. O que ele faz não está errado. Há muitas coisas já, os upgrades, já há muita coisa revista e aumentada, outros recursos terapêuticos, outras verdades científicas, que certamente, os médicos dizem muito isso, quer dizer, de ano para ano, chegam fármacos diferentes, chegam posturas diferentes e até pressupostos que estariam inquestionáveis há 20 anos atrás, hoje ninguém os pega neles. Não é? Bem, e a propósito disto, eu li um post do Padre Zezinho, ele é um dos sítios onde eu vou, às vezes, escolher, e ele faz, na sua provecta idade já dos 80, faz a referência a um padre que morreu com 83 anos e que, desde os anos 50, portanto, estamos a falar de há muitos anos, em que ele acabou o curso, nunca mais tinha feito atualização nenhuma. Entretanto, houve o Concílio Vaticano II, e ele continuava a ensinar o São Pio V, São Pio X, continuava a ensinar, ele diz um livro de São Luís de Montfort, que viveu no século XVII, XVIII, e ensinava como se aquilo fosse o último grito da teologia e tudo mais. Chama a atenção, porque primeiro, até nas concelebrações com outros padres, ele fazia sempre questão do microfone ser dele, ele é que pregava, era um santo homem, votado a grandes causas, diz assim, ele era santo, mas em termos de intelectualidade, os colegas, quando ele pregava, até se riam das coisas e dos exemplos que ele dava, tal era o desconforme Com a realidade. da mentalidade atual e da pregação. Eu falo isto porque uma das maiores exigências que às vezes a gente pede aos padres não é só tempo para que saibam acolher, atender, mas também para se formarem. Hoje temos que ler as últimas edições, por exemplo, da Sagrada Escritura. É preciso uma boa revista que nos fale dos últimos achados arqueológicos, enfim, montes de atualidades, que nós temos que ter a exigência de ir sabendo, desde os novos modos de histórico-críticos de interpretar as Sagradas Escrituras, os últimos comentários que são feitos. Para quê? Para não acontecer, como o Padre Zezinho também diz, que às vezes há leigos que sabem mais do estado das questões do que alguns padres. E o que ele diz é, no fundo, uma exigência para quê? Para que nós não sejamos preguiçosos e não tenhamos um bocadinho, às vezes, diz aqui, o bispo foi visitá-lo e pediu que lhe obedecesse e disse a ele, para, no possível, não pregasse. Celebrasse, mas não fizesse pregasse. E então, ele depois acabou por pedir perdão ao bispo, antes de morrer, só para avançar, e diz assim, para terminar, que é a frase que eu acho muito bonita. No meio das assembleias, há pelo menos 200 leigos com diploma de faculdade que conhecem a realidade do Brasil. E dói neles ouvir as pregações de alguns jovens padres. Dá a ideia que andam a ler as coisas de antigamente, mas o que falam não vem ao encontro daqueles que estão à frente, daqueles que estão a ouvir, para a vida concreta. Nós estamos a falar de vida concreta. Ouço isso frequentemente. Reclamam da falta de cultura de alguns novos pregadores da fé católica. Falta de cultura. E eu tomo isto como um bom desafio, porque às vezes quando falamos entre nós, sacerdotes, vai desde a forma como a gente encara a preparação dos sacramentos, como pregamos, por exemplo, nos funerais, nas alturas em que as pessoas nos ouvem, e às vezes dá a ideia que estamos a falar de coisas que as pessoas não entendem. Aliás, o Papa chamou a atenção a propósito dos jovens, que a maior parte das homilias eles não percebem nada do que a gente está a falar. Basta que nós falemos de pastores e ovelhas, tirando, se eles pedem os filmes da Disney, em que os próprios ovelhas fazem ui, e cantam e falam umas com as outras. Portanto, eles têm
ovelhas virtuais. Agora, as ovelhas como elas são no concreto e as dificuldades que o pastor passa, tudo mais, para eles são realidades que lhes escapam e não têm noção. Portanto, começamos por aqui. O Padre Zezinho, o homem que fala tanto para os jovens, vem dizer, atenção, os jovens pregadores não são só os velhos que não estudam. Às vezes há a ideia que os novos andam a ler livros de há muito tempo e não têm a noção do que é a exigência da psicologia, da sociologia, da realidade concreta que as pessoas vivem. Não se adaptam à linguagem de hoje, se estivermos aqui Não a é- pensar nos jovens. É a linguagem e aos conteúdos. Quer dizer, E à forma. a forma e o conteúdo. Não aconteça que a gente leva tudo escritinho, pregamos tudo bem, mas as pessoas não lhes entrou nada, não houve uma frase, não houve uma ideia, não houve... Bem, eu contra mim falo, quando a gente está a pregar assim no vazio, dá a ideia que, por exemplo, agora se falasse de uma coisa raríssima, tinha de ter a noção que só usar esta palavra raríssima... Esta semana é assim, é muita gente raríssimo. ele está a falar é daquele... Pois, Não é? mas não é. Tinha que ter cuidado, se tivesse raríssimo, dizer, uma coisa muito rara de acontecer, não acontece nunca em lado nenhum. Portanto, estamos a falar de realidades que eu preciso saber, não só no vocabulário, como no conteúdo. E também, já sabe qual é o público-alvo. Portanto, tem a ver com o conhecer. Lá está, o médico, quando fala para uma plateia, tem que ter a noção se aquilo que está a dizer está a alarmar as pessoas ou está a falar de uma realidade, fala das enzimas que depois têm os anticorpos das bactérias, E tudo ninguém mais. percebeu nada? E o público, ele está a falar de qualquer coisa muito interessante, mas de facto, quem não sabe o que é uma enzima, uma bactéria, Fica a saber o mesmo. é uma cultura. Eu penso que uma cultura é cultura. Afinal, é uma coisa que vai numa lamela, que vai para o microscópio, uma cultura de bactérias. Bom, se ele não tem uma linguagem que se entenda, de facto, às vezes, o que acontece é que só fala para aqueles que os entendem e que estamos a falar. Portanto, uma coisa é a divulgação, outra coisa é a educação e outra coisa é as pessoas também nos entenderem e compreenderem. Portanto, fica aqui. Lecionei 32 anos e sei que isto é verdade, diz o Padre Zezinho. Aliás, fala muito que as pessoas deviam ter, pelo menos, a preocupação de se cultivarem. Uma boa revista, um bom programa de televisão, não falo deste em particular, mas pode até ser, não é? Para que a gente se ponha de sobreaviso sobre as exigências de nos entendermos, de compreendermos e de andarmos também, muitas vezes, ao rumo e ao ritmo da vida como ela é. Até porque essa formação, Padre, pode passar também por aquele momento de escutar, e neste caso escutar os jovens, já que estamos também aqui em grande preparação a nossa Igreja para o Sino dos Bispos do próximo ano, que vai refletir sobre eles e sobre a fé e sobre o discernimento vocacional, é o tema, é os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Se calhar aqui nesta questão de podermos perceber como é que nos devemos dirigir a eles, como é que devemos ser entendidos por eles, ou como é que nos fazemos entender. Eu com os Se jovens calhar, se tenho os ouvirmos... um pouco a noção que os tempos novos é difícil ouvi-los, porque eles não falam. Temos que mandar mensagens. Pelo menos connosco. Agora, é preciso ver o modo como eles comunicam e o que é que eles comunicam quando comunicam. Ouvi-los não é só no discurso, porque, de facto, são muito monossilábicos, só falam sim, não, pois, então... pois é. Mas por mensagem falam imenso. Claro. Portanto, o que eu estou a dizer, uma coisa é escutá-los no sentido de ouvir, outra coisa é tentar compreendê-los. E aqui é o que eles não falam, mas dizem. Porquê é que não dizem? Porquê é que mesmo as coisas que interessam aos mais velhos, eles não se interessam nada, não tem nada a ver com eles. Só lhes interessa aquilo que em banda curta eles, por alguma razão, se sentem ancorados, não é? Mas depois falam de assuntos que eu, de facto, também não entendo nada. Não? Eu, no outro dia, vi imagens de um cantor que veio ali ao Mel Arena, não? E vi que estavam lá os pais e as adolescentes, mais as adolescentes do que os adolescentes, o que também é sintomático e precisa também de alguma compreensão do fenómeno, não é? Mas, a dado momento, elas cantavam tudo em inglês, que é coisa que eu tenho alguma dificuldade, e ainda por cima cantavam todos ao mesmo tempo, uma cantava e os outros cantavam daquele cantor que eu nem sabia que existia, muito menos que o que é que cantavam. É o que eu suponho que acontece quando cantam as minhas coisas, que eles também não sabem que eu existo. Então, porquê? Porque vivemos muito em nichos, andamos muito com dificuldade de abrir pontes, de pôr lugares de comunhão, lugares até da gente se ver. Basta ver que a gente vê o que é que eles têm no telemóvel, o que é que andam a ver.
Eles escondem, não querem que os mais velhos vejam. Entre eles mostram. Pois é. Olha aqui. Depois vem o pai ou o tio. Ups, esconde. Acho que há aqui qualquer coisa que eu não quero que ele veja. Porque lá está estas subculturas que são de banda muito curta, não é? Que fazem com que a gente, eles não entendem os avós não entendem os netos, porque depois também não temos muito lugar de gratuita convivência. Aquela graça uns aos outros. Estás a falar de quê? Então conta lá. Então, mas, à segunda pergunta já acham que a gente está a perguntar demais e se calhar eles já estão a dizer demais também. Não é? E depois têm medo de se denunciarem uns aos outros, enfim, tem muito a ver. Mas o segundo exemplo é um exemplo muito ao contrário. É um padre dos espiritanos, dois padres. Vamos aqui usar, temos aqui duas fotografias. Tenho aqui os meus amigos do lado esquerdo que está a ver é o padre Tony Neves, meu colega de armas, ou seja, andámos na tropa juntos. E que já esteve aqui connosco. Ele tinha vindo da guerra. Ele tinha vindo da guerra do Uambo, em Angola, mas veio fazer o curso de capelães comigo. Entretanto, quem lá estava? Já como capelão, o padre José Manuel Sabença. Também um homem de grande amplitude, não só cultural, como humana. Um homem que marcou muito gerações de padres, não só de militares, de sacerdotes, não só dentro da congregação dos espiritanos, mas muito, eu tive a graça também de o conhecer, e que, entretanto, com um cancro, foi uma luta muito difícil no fim. Também aí ele viveu a pobreza da condição humana, que basta haver uma disfunção desta matéria que o levou até à sua Páscoa, à sua passagem. Mas o que fez dele um ser ainda mais admirável. Portanto, tudo o que ele ensinou sobre a fé, a confiança, a descoberta da beleza de estar em Deus e tudo mais, ele acabou por demonstrar na prática, e essa herança deixou aos espiritanos, por acaso, que é a congregação do Espírito Santo, não é? Viveu-a, enfim, na sua força de idade. Portanto, um homem admirável, não só da maneira como, ou seja, morreu como viveu, e viveu a dar a vida sempre. Portanto, daí a morte, e é bom dizê-lo desta maneira, quando a morte é vivida assim, a morte não tem nada para roubar. Nem roubar a vida, porque ela já está dada, não é? Chega lá e está o tacho vazio. Portanto, quando chegou, tenho a certeza, ao coração do José Manuel Sabença, ele o que fez, a morte quando lá chegou, já ele tinha entregue a sua vida nas mãos do Pai. E o Tony Neves, que é hoje o provincial, portanto foi seu sucessor, dos espiritanos, dá aqui um testemunho muito bonito na revista da Eclésia, nas programas Lusofonias, e apela para que se ajude, no caso, a acreditar, que é também uma associação que vai na luta contra o cancro. O cancro acaba por ser uma realidade que, sendo tão dolorosa e tão surpreendente, eu já falei de médicos, já falei de padres, já falei, afinal, da realidade que tantas vezes nos coloca aquilo que de melhor a gente pode ter. Que humanidade é esta? Ou como isto nos humaniza? Porque uma doença não tem necessariamente que nos desumanizar. Nós não temos que virar bichos ou virar seres infra-humanos. Normalmente, uma doença, quando encontra uma pessoa boa, ela valoriza o tal que toda a humanidade dele fica em carne viva. E isso tenho também, graças a Deus, conhecido ao longo da minha história. Não é só o estado de sereno da nossa vida, quando tudo funciona como deve ser e não nos causa nenhuma dor especial. Não é só nesses momentos de harmonia que nós temos o melhor da nossa humanidade. Muitas vezes é só nos outros, nas tais tempestades, é que a gente mostra o valor e a qualidade do que temos. Portanto, quando pregamos como vivemos e vivemos o que estamos a pregar, então aqui já estamos a falar de uma sabedoria que passou dos livros, passou dos documentos da Igreja para a experiência da vida. Falei da pregação, falei do exemplo da vida. Talvez valha a pena terminar esta primeira parte com um terceiro capítulo. Perguntas tu, qual é? Qual é? Exatamente. Pois bem, a formação de uma realidade que, de facto, quem teve a formação há 50 anos atrás nem imaginou. A realidade chama-se, aliás, o título é sugestivo, o Sacrosanto Concílio, Povo Sacerdotal que Celebra. Atenção a este título. Povo Sacerdotal que Celebra. Se cada um dos membros de uma comunidade, e é preciso saber qual é a tua comunidade, não é o ir à missa. Há pessoas que vão à missa, mas não têm comunidade nenhuma. Até vem, seu padre, eu vou muitas vezes à missa à Fátima. Vir a Fátima não é ter comunidade nenhuma. Tem um santuário, ok? Mas o melhor é ver com que comunidade tu vives. Qual é a comunidade que te reconhece, que espera por ti? Em quem tu tens um lugar que te é próprio.
Ora, a comunidade é a comunidade que celebra. Uma coisa que eu lembro, um padre já está no céu, portanto aqui já não há inconfidência nenhuma, eu era diácono e tinha acabado de estudar estas coisas, estava fresquinho. Está o exemplo do que estava a falar o padre Zezinho. E eu cheguei ao pé desse padre, já de alguma idade avançada, foi meu colega depois numa vigararia, onde estivemos juntos, e eu, como diácono, disse assim para o seu padre: então vamos concelebrar? E ele vira-se para mim: vamos o quê? Concelebrar. Concelebrar é celebrar em conjunto. E ele disse: não, quem vai celebrar sou eu. Eu disse: ok, não vamos discutir. Lá percebi que havia ali qualquer coisa que ele não tinha entendido. E quando eu falo isto, digo basicamente esta formação. O concílio, neste Sacrosanto Concílio, que é o primeiro documento que saiu do Concílio Vaticano II, dá uma inversão total. Quando a gente vai à missa, quem celebra? Há pessoas que vão assistir à missa. A palavra assistir aqui está toda bem dita. Aliás, o rito até estava de costas para o povo, estava lá a fazer o que ele muito bem entendia. Ele e os colegas nem concelebravam, cada um estava a fazer a sua missa. Portanto, ele era o sacerdote. Ele oferecia-se com Cristo e em Cristo, ok? O povo estava a assistir. Normalmente, desde que chegasse à consagração, cumpria o rito da missa e normalmente rezava o terço. Quer dizer, nem estava... O sacristão respondia, normalmente era em latim, o sacristão respondia, o pessoal nem sabia ler em latim, enfim, algumas coisas aprendiam, mas, de facto, o que eles faziam era assistir à missa. Que é, no fundo, o que as pessoas fazem quando vêm para a televisão. Assistem à missa. Ora, aqui está qual é a diferença. No Concílio Vaticano II, a liturgia passa a centrar não na pessoa do celebrante, mas na comunidade que celebra. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício. É evidente que quem preside é o sacerdote. É ele que faz as orações que o povo diz, acompanha. Não podia ser tudo a falar ao mesmo tempo, e, portanto, tem que haver ali... É um pouco o que acontece com a mesa em que está quem está a presidir a refeição, diz: pode entrar, agora não, pode levantar os pratos, dá licença que eu me levante, pede-se ao presidente da mesa, não é? Na minha casa era sempre o meu avô, quando estava, o meu pai, quando estava, ou o meu irmão mais velho, quando não estava o pai. Portanto, era sempre a sucessão sucessiva nessas coisas. Portanto, quem preside é, de facto, o sacerdote. Mas quem celebra é a comunidade. A comunidade é que é o povo sacerdotal. É um povo pelo sacerdócio comum dos fiéis. Povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal. É o povo de Deus que, pelo batismo, se oferece em Cristo e recebe de Cristo a vida nova, que ali, naturalmente, na Eucaristia, tem a sua presença. Esta simples diferença, este simples desvio do celebrante para a comunidade faz, pelo menos, primeiro. É verdade que eu preciso, sem padre, não pode haver missa. Mas é verdade que o padre sozinho não faz a missa. Não é? Ele precisa da comunidade e nós precisamos ter a comunidade reunida. Eu disse agora isto. Disse. Ok. Mas será que ela é participativa? Pois. Se ela está lá logo, como participante ou como assistente? Cláudia, a primeira coisa que a gente tem quando participa numa coisa é saber com quem conta. Não é? Vamos fazer aqui uma ação em que precisamos de 10 pessoas. E a ação tem que ser feita pelas 10 pessoas. Com 9 não dá. Ora, se tiver 9, a ação está prejudicada. E aquela pessoa, só na última é que diz assim: estou a prejudicar 9 pessoas pela minha ausência. Este conceito de que estamos a celebrar e a realizá-lo em comunidade, em assembleia reunida, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bem, ou nos reúne, ou estamos dispersos. E então as pessoas acham assim: deixa lá, esteja o padre, a missa começa, eu depois vou lá ter. Não. Eu até já pensei por uma coisa assim na porta, antes de começar a liturgia. Não incomode, estamos a celebrar. Aquela coisa, não incomode, estamos a celebrar. E antes de começar, está tudo? Está toda a gente? Falta alguém? Epá, ainda falta o Tonito, pá. O Tonito é sempre... Vai lá buscar o Tonito. Sem ele cá estar, não nos sentamos à mesa. Sem estarem todos, não nos sentamos à mesa. A não ser que esteja justificada a sua ausência. Parece que estou a falar de coisas do outro mundo, mas a verdade é que ainda não apreendemos esta verdade. Há pessoas que dizem: eu vou se quiser, se me apetecer vou, olha, não me apeteceu, não fui. É que os outros, se calhar, estiveram à tua espera. Não é? Quando a gente tem um compromisso e falha, estou a tornar-me eu próprio a pessoa
indigna de confiança, a pessoa em quem não se pode confiar. Ora, uma Assembleia sacerdotal, um povo sacerdotal, é aqui que a gente sente o corpo de Cristo. Que às vezes está todo, em vez de estar o tal rebanho que estava disperso, que ele veio reuni-lo por debaixo das asas da galinha, como tem a Sagrada Escritura a dizer. A compreensão do Sacro Santo Concílio não é de um povo qualquer que está na missa ou na liturgia apático, sem sentido, aéreo, ou apenas um mero espectador que não entende nada do que está ali acontecendo. Se somos nós que estamos a fazer, temos que entender. Eu há pouco falei do padre que não tem formação, e os leigos também não. Então temos que nos formar para que todos deem o seu feliz contributo. Desde logo os ministérios, não é? O leitor que leia bem, o cantor que cante bem, o acolhimento, as zeladoras que entendam a questão. Se aquelas pessoas não estão bem sentadas, ou se a aparelhagem sonora não funciona, não temos condições para a Assembleia participar, por exemplo. Enfim, haverá exigências. Quanto mais a ação for de todos, mais ela se torna bonita, significativa e consequente com a nossa vida. Faz lembrar sempre aquelas pessoas que até estranham que alguém note que entrou na igreja. Se eu for comer a tua casa, serei muito notado, não é? Se a meio da refeição é notado, não é? Mas que seja no princípio. O basta ter entrado. O quê? Come connosco. Ok, então sente-se à mesa, vamos começar a refeição. Não é... Aquelas pessoas que vêm depois, nem foram convidadas, já desculpe, estou a incomodar, eu venho mais tarde. Venha. Venha. É melhor voltar mais tarde. Porquê? É um ato em que ela não está integrada. Eu estou só a falar deste exemplo que vem à talho de foice do primeiro exemplo do Padre Zezinho. Exatamente. Porque muitos sacerdotes, até pela idade e tudo mais, ainda continuam a achar que sou o princípio e o fim da salvação. É a missa como eu quero, do jeito que eu quero. E aqui está também o exemplo que nós estamos a fazer a liturgia da Igreja, na comunidade celebrante, no povo sacerdotal. E eu sou um servidor. Eles não são eles que estão-me a servir a mim. Eles não fazem o que eu quero. Eu faço aquilo que devo para bem de todos e eles devem pedir que eu faça o que devo fazer e não aquilo que eu quero. Ou o que eles querem também. Portanto, resumindo, Para resumir, só deste exemplo, quando nós estudamos estas coisas e entendemos estas mudanças, claro que aquela história do rito de São Pio V, já estamos fora, porque esses esquemas não são aqueles que hoje nós temos como felizes, sadios e necessários da gente apreender. Nós precisamos muito de comunidades que celebrem. Às vezes temos o padre que celebra muito, é quase assim um artista, mas quem tem que celebrar é a comunidade. muito bem, vamos então aproveitar este momento para fazermos uma curta pausa neste Igreja na Atualidade e voltamos já de seguida. Até já.